Olá! Nós estamos começando uma nova proposta aqui no canal, que eu considero bastante importante, que são os livros. Muitas vezes as pessoas comentam, mandam um e-mail perguntando de onde saem as fontes das coisas que nós falamos, né? E tudo que é conversado aqui. Então eu acho que é muito importante a gente começar a fazer também uma leitura tanto do que está sendo feito agora, do que está sendo escrito agora, quanto do que já foi escrito anteriormente. Os clássicos, no caso, né? Fazer todo um apanhado desse debate e da relevância deles. Um dia desses, então, eu estava andando por uma livraria, que é um pouco mais alternativa, e encontrei este livro aqui, do Rodrigo Nunes, Nem Horizontal e Nem Vertical, uma teoria da organização política. Ele já está bastante gasto, né? Porque, apesar de novo, de bastante recente, porque a gente lê em ônibus, um dia pega uma chuva e coisa e tal, então ele acaba ficando mais ou menos assim. O livro tem esse nome, nem horizontal nem vertical, porque ele tenta debater um dos maiores dilemas das organizações políticas. Afinal de contas, fazer uma proposta horizontal ou fazer uma proposta vertical? Com as ideias, com as diretrizes de cima para baixo, ou todo mundo decidindo equivalentemente da forma mais democrática possível. Ele reflete como isso deve ser debatido dentro do movimento dos trabalhadores, dentro dos sindicatos e, claro, dentro dos partidos. E assim, é inegável que ele é um livro muito interessante, tá? Em vários aspectos. Ele é recentemente novo, ele saiu para vender, eu acho que alguns meses atrás. E como o próprio Rodrigo coloca, e nós já falamos aqui, esse debate, este livro é um fruto do que ele viveu como militante em 2013. Eu dei uma pesquisada na vida do Rodrigo Nunes, e um dos maiores defeitos que eu inclusive vejo na sua escrita é que ele é bastante acadêmico. Ele fez várias bolsas, viajou por vários lugares, Estados Unidos e Espanha, se não me engano, com bolsas da CNPq. Isso necessariamente não é um problema, mas afeta muito a escrita dele, porque ele vê a luta dos trabalhadores, a luta trabalhadora, de uma perspectiva não proletária, mas academicista. E assim, é inegável que é um livro muito interessante em diferentes aspectos. Tem retomadas históricas de conceitos, e eu diria que até mesmo no sentido de que o Rodrigo se esforça para que o debate não seja bom. Tá? Isso porque, principalmente na parte inicial do livro, o debate demora a arrancar e torna a leitura muito cansativa e maçante. A leitura é muito acadêmica e, por sua vez, cansativa, que pode afastar muitas pessoas. O seu capítulo 3, na minha opinião, é um dos mais interessantes do livro. Ali ele reflete sobre a revolução em crise, né, como diz o título. O outro reflete sobre os nossos dois grandes processos revolucionários do nosso tempo, isso é, a Revolução Russa de 1917 e o Maio de 1968 na França, em Paris. De como 2017 trouxe uma esperança e também um modo organizativo, né? O partido centralizado com o centralismo democrático lá do marxismo-leninismo, que definiu como tudo deveria ser. E depois, Maio de 68, que veio como uma contraposição, como uma negação hegeliana disso tudo. E que também não deu resultados muito positivos, né? Como a gente pode ver hoje em dia na nossa esquerda internacional. Então, utilizando-se de Badiou, Deleuze, Foucault, Descartes, Spinoza, Marx, Engels, Lenin, Bukharin, Bakunin, Platão, Sócrates, toda a filosofia, que é a formação do Rodrigo, que vocês podem imaginar, tá ali em algum momento, de alguma determinada forma, como esse pensador, né, pensou a organização. Nesse sentido é bastante interessante. Um dos maiores problemas quando tu espera sobre um livro de organização é que tu espera que o autor chegue a alguma conclusão objetiva, definitiva. Eu sei que isso é difícil, mas a gente espera, porque são questões bastante importantes, né? Afinal de contas, o que fazer? Como resolver as coisas? E eu não acho que o Rodrigo chegue a essas questões inovativas e inovadoras. Mas ele tenta tornar em vários momentos, principalmente mais por fim, o texto bastante significativo. Ele levanta questões importantes. Quem pensou a organização? Melhor, a forma, o modelo organizativo de superar o capitalismo até agora, o que deu certo, o que deu errado, o que pode dar certo dentro deste errado, enfim. Lembrando, claro, né, bastante importante, que eu não tenho qualquer participação nesse livro, não escrevi nada, não estou recebendo para fazer esse vídeo, também não recebi para propagandear o livro. É simplesmente por curiosidade, porque eu acho que a gente tem que avançar no debate, porque eu acho que é um livro fundamental. Não que eu concorde com ele, mas que muitas pessoas podem vir a concordar. E mesmo que pessoas não concordem, tenham ali uma graninha extra para dar uma lida, para dar uma pensada sobre algumas coisas da atualidade, dar uma espiada nesse livro para ver, principalmente, na minha opinião, o que não se deve fazer, o que não se deve concluir. Se é que dá pra dizer que o Rodrigo de fato conclui alguma coisa, porque isso também é um dos problemas do livro. Ele demora a concluir coisas. E quando conclui ele diz: não, eu não vou assumir isso aqui.
E aí é um problema, quando o autor mexe com política e não quer assumir as coisas. E aí uma das partes mais importantes do livro, na minha opinião, é uma em que ele vai dizer assim, ó. É uma passagem de Félix Guattari, tá? Um psicanalista ex-socialista, que diz assim: acho que ainda se deve ser leninista, pelo menos no sentido específico de que não podemos esperar que a espontaneidade e a criatividade nas massas bastem para estabelecer grupos analíticos de uma forma duradoura. Ainda que leninista seja talvez uma palavra estranha a ser usada quando se leva em consideração que a questão no momento é fomentar não um partido totalmente centralizado, mas meios pelos quais as massas possam tomar o controle de suas próprias vidas. Então a tese do Rodrigo nesse livro aqui é de que nada é totalmente espontâneo, nada é 100% espontâneo. Ou seja, nada é totalmente desorganizado. Existe uma organização no caos, é o que ele propõe a dizer. Existe uma organização no caos. É isso que ele vai falar. Só que, de repente, você pensa assim, mas essa desorganização, em algum momento, ela não vai precisar se tornar organizativa, ela não vai precisar se tornar objetiva. E ele relata muito sobre 2013, sobre a Primavera Árabe, sobre diversos acontecimentos aí da década de 2010, mas não conclui necessariamente o que deu certo e o que deu errado. Ele não analisa como deveria, especificamente, cada caso em si, para ver, olha, existiam tais organizações, né? Ele pouco dá nome a organizações existentes atual. Por exemplo, ele cita somente o PT em algum momento e de forma bastante equivocada. Cita o PSOL em algum momento, cita bastante o Syriza na Grécia também, mas não assume uma posição que eu considero correta, porque ele não vai falar como cada organização atuou em cada caso e o que poderia ser feito. Então, essa questão de, por exemplo, na Revolução Russa, de que se tinha um partido centralizado que organizou a tomada do poder, o Rodrigo vai dizer não, pode ser de outra forma. Mas qual forma? Em qual exemplo? E aí ele não parece ser um anarquista, ele não parece assumir tons de anarquismo, mas ele também não se propõe a defender o leninismo. Ele quer uma coisa que não seja nenhuma nem outra. E ele começa a falar em rede ecológica. Ele começa a propor uma coisa que eu considero completamente acadêmica, completamente fora da realidade. Ele propõe uma rede de ecologia, que o cara tá lá fazendo um vídeo no YouTube. Gente, vídeo no YouTube não substitui sindicalização, não substitui ato de rua. Vídeo no YouTube é um estar, sabe? É um início. É uma fagulha pequena que você pode, né, se organizar, você pode pensar coisas diferentes, debater sobre leituras, mas não é nada que vá levar a algo necessariamente, não é um degrau, sabe? Ele pode ser o tapete embaixo do degrau. E o Rodrigo, ele se confunde muito do que é uma coisa ou outra. Ele fala que você pode, por exemplo, um meme, ele usa muito o exemplo do meme, que o meme pode despertar consciência. Qualquer coisa pode despertar consciência, mas qualquer coisa não é uma organização política. Isso pode causar muita confusão. E aí, lá na página 157, o Rodrigo vai dizer assim: por mais improvisados e impossíveis que sejam a manifestação levante, eles nunca correspondem realmente ao mito de uma multidão de indivíduos desconectados convergindo no mesmo lugar ao mesmo tempo, como um bando de pessoas em um musical que magicamente se põe a cantar todas juntas. Ou seja, o Rodrigo, ele opõe a ideia de organização e auto-organização, no sentido de que a primeira seria estruturada, sólida, e a segunda uma bagunça, improvisada. A minha crítica a isso é que o autor, ele não consegue apresentar nada melhor do que o que se chama de sujeito coletivo organizado, em centros comunitários, sindicatos, ou até mesmo um indivíduo nas redes sociais. E não, eu não sou um partido, né, nesse canal, como já falei, mas pro Rodrigo ele pode entender que sim. Outro problema que eu noto no livro é uma falta de sensibilidade em alguns termos. O de, por exemplo, tratar diversas vezes sobre a segunda lei da termodinâmica, a entropia, e querer comparar a ele a pressão que uma organização sofre de fora. Há várias relações entre a questão de epistemologia, física e biologia que na prática não interessam à organização revolucionária. Mas uma das partes que eu mais gostei do livro, né, é uma que ele cita o Marx e o Lenin. Por uma ironia que o próprio Marx poderia ter chamado de dialética, a noção de vanguarda é na verdade uma consequência lógica do princípio de que a emancipação deve ser obra do próprio proletariado. A afirmação de Marx de que a consciência dos trabalhadores é o produto reflexivo de sua atuação no mundo implicava que os proletários não precisavam esperar por uma elite revolucionária de iluminados que tomasse poder e os educasse. Eles educavam a si próprios para sua tarefa histórica e pela própria luta. Mas se essa consciência se desenvolvia gradualmente, em vez de atualizar-se de uma vez só em todo o proletariado, ela tinha de começar em algum lugar, espalhando-se e desdobrando-se a partir daí. Cabia então àqueles em que ela primeiro se desenvolvia, facilitar o processo de aprendizagem coletivo, iluminando o caminho à frente e diminuindo a disparidade daqueles que ficaram atrás. Aqui, o que o Rodrigo está falando é que o Marx e o Engels pensavam em vanguarda como um destacamento que iluminava os outros, mas não era iluminado.
É claro, sua referência aos bolcheviques na Revolução Russa de 17, mas pelo contrário, eu penso que justamente os caras não queriam que terminasse como terminou, em toda aquela burocratização com o Estado como um demiurgo da racionalidade. É um processo das próprias condições de violência que o capitalismo tenta impor a um novo tipo de pensamento e atividade social, a um novo tipo de modo de produção. É a velha história. O novo, né, não pode nascer porque o velho não quer morrer e não quer que o novo nasça. E claro, o Rodrigo tem razão. É preciso pensar em formas de resistência a isso, mas nós não podemos negar a forma que nos leva até lá. Então, pois bem, ainda que razoável, fica aí uma dica de leitura.